Bom dia, amigos do Snowball. Estamos de volta aqui para falar um pouquinho sobre Bradesco novamente. Lembrando que a gente tem já um estudo aí sobre Bradesco que eu fiz em final de 2021 e agora a gente volta para bater um papo sobre Bradesco depois desse resultado aí anual de 2022, que foi fortemente impactado, né, por essa situação da Americanas, né, e por um aumento da inadimplência, né, de modo geral, da carteira massificada de clientes pessoa física e pessoas jurídicas, pequenas e médias empresas, e o aumento da PDD, da provisão para devedores duvidosos. Tá? Então, o resultado veio pressionado por isso, né, e como consequência o mercado, né, bateu bastante na ação na última, na última sexta-feira e conversando, né, com amigos, né, alguns, né, colocaram a pergunta de sempre: é hora de comprar Bradesco? Então, o objetivo, né, dessa conversa aqui não é dizer se é hora de comprar, se é hora de vender, até porque, né, aqui no grupo a gente não faz isso, a gente não faz recomendação de compra ou de venda de nada, né? Aqui o objetivo do grupo é simplesmente compartilhar estudos, nessas análises que a gente faz e trocar uma ideia, mas cada um é responsável por suas decisões. Tá? Então a ideia não é essa, mas é de entender um pouquinho, né, o que está se passando, até para que isso ajude numa tomada, uma eventual tomada de decisão aí dos amigos. Na verdade, o que aconteceu agora não é bem uma novidade, né, para o Bradesco, nem para nenhum outro banco, porque o banco ele ganha dinheiro com o quê? Com crédito. Né? Ele recebe os depósitos, faz os empréstimos e ganha com a concessão de crédito. Então, inadimplência para um banco é o dia a dia do negócio do banco. Tá? E a inadimplência, o nível de inadimplência é algo cíclico. Né? É algo que vai, dependendo do momento da economia de um país, do nível da taxa de juros em vigor no país, é algo que vai oscilar. Né? E o banco ele vai adotando medidas, né, de acordo com esse diagnóstico, né, com o que ele vai percebendo, né, sobre o mercado. Então, assim, é verdade que tivemos agora em 2022 um aumento substancial da provisão de devedores duvidosos, né, que essa cautela que o banco tem, né, de reservar, provisionar valores que não fosse essa situação seriam contabilizados como lucro, mas que ele provisiona por cautela, né, prevendo a possibilidade, né, de uma inadimplência, né, de uma falta de pagamento de um empréstimo. E nesse ano 2022, isso foi impactado de modo especial pela situação da Americanas. Né? Então a gente sabe, né, que o Bradesco é credor da Americanas, né, no patamar aqui de 4,9 bilhões de reais, segundo essa notícia da CNN Brasil, e o Bradesco provisionou 100% dessa dívida, né, na sua PDD, somado também a um aumento da inadimplência, um aumento da PDD em relação ao massificado, que são os outros créditos, né, são os outros empréstimos feitos para pessoas físicas e pessoas jurídicas, tirando essa grande, né, cliente aí
que era Americanas. Então, realmente houve um aumento substancial aí da PDD, né? Mas, né, o banco, já na teleconferência de resultados, já deixou muito claro, né, que eles estão revendo a política de concessão de crédito, né, exatamente para melhorar a qualidade do crédito, e a tendência é de que ao longo de 2023, que eles estimam que pode haver até ainda uma expansão dessa PDD durante o ano, mas eles estimam que o ROI, né, o retorno sobre o patrimônio da companhia, vá melhorando ao longo do tempo, ao longo do ano, em resposta a essas medidas que eles devem adotar aí a partir desse diagnóstico, né, do crescimento da inadimplência. Então, eles já estão adotando providências, né, para reduzir a inadimplência e aumentar o retorno do banco, possivelmente ainda nesse ano de 2023 ou até 2024. Então, o banco já está tomando as providências e ele está habituado a isso, né? Isso faz parte do negócio, não é nenhuma novidade. Talvez o patamar da inadimplência seja uma novidade, seja algo novo, mas a inadimplência em si não é novidade. E as providências, o remédio contra essa inadimplência, não é novidade nenhuma para o banco, né? Então, isso já está em curso, já está em andamento, e a tendência é que as coisas se revertam. Então, o ROI agora, desse ano 2022, foi bastante impactado por esse cenário, mas o presidente do banco já sinalizou que há uma tendência, né, de que esse ROI volte ao patamar de, de 18%, né, ainda nesse ano 2023. Né? Então, assim, são resultados, né? É um resultado impactado por um momento, ou seja, não há nenhum problema estrutural do banco, né? É algo conjuntural, né? Do momento de juros muito altos, um nível de juro alto também por um tempo bastante prolongado, isso, né, aperta os devedores, isso torna a vida do devedor mais complicada, e aí também é natural que haja um nível de inadimplência maior, né? Mas aí a gente vai também buscar, assim, na história dos resultados, na história mais recente de resultados, e comparar, né, também com a curva da taxa de juros, né, e a gente vê exatamente, confirma que isso não é necessariamente uma novidade para o banco, que isso é ciclo, né, que há uma tendência aí forte de reversão dessa situação. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui o ano 2016, né, que nós tínhamos um patamar de juros similar ao que a gente vivencia hoje, aqui na casa dos 14%, né, nós estamos com juro a 13,75%, então a gente vê, se a gente for buscar lá o resultado de 2016, né, que naquela época houve, né, um aumento também da PDD de 43,3%, né, em relação a 2015. Né, houve um aumento substancial. Né, e isso implicou, né, na época, pegando aqui dados da Baster, né, isso implicou, na época, né, uma redução do lucro, né, em 2016, uma redução do lucro comparada a 2015. Né? Então, você vê, é um momento, né, foi aquele momento de juros muito elevados, uma situação parecida. Né? Não tinha esse caso, né, especial aí de Americanas e tal, mas tinha essa situação aí de juros altos, como a gente está vivenciando agora, aumento da PDD e impacto no lucro. Né? Já no ano seguinte,
né? Em 2017 houve uma redução, né, da PDD, né, redução da despesa de provisão para devedores duvidosos de 15,9%. Consequência disso é um aumento aqui do lucro que a gente vê nesse gráfico da Basta, né? E você já vê aqui a taxa, né, já começa a cair, a Selic, né, já começa a cair por aqui, né? E você vê então o banco já sente diz, bom, com a queda da Selic, a queda dos juros, a inadimplência cai também, né? E a gente pode, né, liberar essa PDD para os lucros e isso então significa um aumento do lucro de 2017, né? Em 2018, eu não sei se tem alguma incorreção aqui nos dados da Basta, porque 2018 nós temos, segundo, né, o relatório aqui, o relatório anual do Bradesco, nós tivemos um aumento, né, do lucro à época, né, para 21 bilhões em 2018 e aqui está constando 19 bilhões. Né? Então, no resultado aqui de 2017, né, esse lucro foi apresentou um lucro de 19 bi, né, em 2017, e aqui está 21 bi, quer dizer, aqui deveria ser 19, aqui seria 21, né? Ou seja, teria havido um crescimento de todo modo, 16 para 17 e 17 para 18 também um crescimento, né? Aqui, não sei quais foram os dados que foram cadastrados aqui, mas quando a gente compara isso com o resultado aqui do Bradesco, a gente encontra essa divergência, eu não sei qual é o critério aqui nesse ano a gente encontra essa divergência aqui. Então, 2017 teria sido aqui 19 bi e 2018 21 bi. Né? Então, 2019, né, houve aqui um lucro líquido de 25 bi, e aí né, tá aproximado aqui, né, 24 bi, e aqui 25 bi, né, 2019. Novamente, uma queda da PDD, né, uma queda, foi uma queda muito leve, né, uma redução de 2,4%, né, mas você vê um crescimento, né, e a taxa de juros aqui estava caindo, né, ainda estava nessa tendência aqui de queda, nesse movimento de queda, então o banco libera mais ainda a PDD para o lucro e isso leva a um crescimento aqui do lucro em 2019. Quando vem 2020, né, a gente tem uma expansão grande aqui da PDD, né, aqui uma expansão da PDD, né, um aumento de 78%, e a gente sabe por quê, né, porque foi a época da pandemia, né, então todos os bancos aumentaram suas provisões para devedores duvidosos, né, e isso implicou o quê? Uma queda forte dos lucros à época, né? O lucro líquido recorrente aqui foi 19 bi 458, né? E aqui bate, ó, 19.459, né? E em 2021 a coisa melhora, né? A PDD expandida cai 41,6% e o lucro chega a 26 bi, né? 26.215 aqui, segundo, né, o relatório, e aqui abaixo está 27.650. Eu realmente não sei explicar essa diferença entre o dado, né, que está aqui, né, no relatório anual do Bradesco e é esse que consta aqui
mas, enfim, né, aqui o lucro líquido recorrente foi 26.215, reportado pelo Bradesco, aqui na baixa está 27.650, e o lucro líquido contábil 21, aqui é o lucro recorrente, né? E aqui 21.945, que inclui os não recorrentes. Mas muito bem, então você tem uma redução da PDD, né, com um aumento do lucro, né? E aqui, em 2022, a gente vê um crescimento dessa PDD, né, um crescimento muito forte, agora de 114%, e uma redução do lucro, né? Lucro líquido recorrente, 20.680, aqui 21.183, né? Isso é o recorrente, o contábil 20.732. Então, a gente percebe, né, um certo padrão entre é, de, de correlação, né, entre o crescimento da PDD e um decréscimo do lucro, né, ou um crescimento do lucro e um decréscimo da PDD. Então, sempre que, né, o banco provisiona mais, isso impacta no lucro, né? E quando ele libera mais essa PDD, o lucro vai aumentar. Isso está muito relacionado com o cenário de juros, né? Também aqui nós estamos aqui em 2022, voltamos a um patamar de juros parecido, né? Similar ao patamar lá de 2016, 2015, 2016. Isso, né, gera um aumento da inadimplência, né? Naturalmente o banco precisa provisionar mais despesas para se acautelar contra eventuais, né, inadimplências, falta de pagamento dos empréstimos, e isso impacta o lucro, o resultado do banco, né, o resultado quanto ao lucro. Então, veja bem, não é nada estrutural, não é um problema estrutural do banco, mas conjuntural, né? Eu diria circunstancial, é do momento. A partir do momento em que, né, a inflação for controlada, e aí você tem que ir monitorando, né? O Banco Central manteve agora a taxa de juros a 13,75 e já sinalizou que pode manter isso por um prazo mais alongado, e já há uma estimativa de que, a se manter essa Selic nesse patamar, né, talvez cheguemos no ano 2024 a uma inflação até abaixo do centro da meta, ou seja, há uma tendência, né, há uma sinalização de possível controle dessa inflação com esse remédio, né, que é dos juros altos mantidos aí pelo Banco Central. Bom, controlada a inflação, o que é que deve acontecer? Deve acontecer uma reversão dessa curva de juros, tal como aconteceu aqui nesse período de 16 a 2020, né? E revertendo a curva de juros, o que é que acontece com a inadimplência? A tendência é que haja uma redução na inadimplência, né? Porque, né, o devedor passa a ter mais condições de honrar suas dívidas com um juro menor, e, né, controlada a inadimplência, havendo a redução da inadimplência, a tendência é que o banco passe a provisionar menos, né, recursos, né, nessa conta, né, de PDD, e passe a transferir isso mais para o lucro. Ou seja, tudo, né, indicando que podemos ver, né, mais à frente uma retomada dessa curva de lucros aqui do banco. Então, depende do cenário macro, né, também. Né? Então, assim, é preciso, né, quando a gente vê a divulgação do resultado e vê todo esse estresse, né, no mercado, né, mercado batendo no preço
das ações, você precisa enxergar o que é que está por trás disso, né? E racionalizar, observar a empresa, entender como é que a empresa faz o dinheiro e o que é que está acontecendo com a empresa. E o porquê daquilo para você tomar a sua decisão, né? Então, se você entender que esses resultados, né, no banco, né, que a empresa perdeu os seus fundamentos, aí você vai tomar uma decisão, né? Se você entender que não, que a empresa não perdeu os seus fundamentos, que isso é algo, né, conjuntural, circunstancial do cenário, né, mas que os fundamentos da empresa se mantêm, você vai tomar uma outra decisão, não é? Então, não vou dizer aqui o que é que a pessoa deve fazer, cada um toma a sua decisão, mas você precisa enxergar o cenário, ter lucidez, né, para tomar uma decisão, né, que se mostre mais coerente, né, com a sua avaliação, né? Então, enfim, a gente fez esse apanhado da história recente de resultados do banco para mostrar que isso não é nenhuma novidade para o Bradesco, nem para nenhum outro banco, né? Isso não é novidade, né? A novidade que pegou todo mundo surpreso foi essa questão da Americana, mas tirando isso, não há novidade. Inadimplência faz parte do negócio dos bancos e eles vão tomando as medidas conforme essa inadimplência cresce ou diminui. Então, eles têm um remédio para isso. São experts nisso, né? E na teleconferência de resultados, o presidente já deixou muito claro: olha, nós poderíamos ter adotado essas medidas, né, de controle na concessão de créditos, né, de maior restrição, né, para reverter essa curva de inadimplência, né, e diminuir essa PDD. Nós poderíamos ter feito isso mais cedo? Talvez. E ele disse, mas é sempre um aprendizado, né? Talvez eles tenham retardado esses remédios, né, essas providências que estão adotando agora. Deveriam ter tomado essas providências mais cedo, né? No período da pandemia houve uma busca muito forte por crédito e, né, houve uma concessão muito forte de crédito, né? E eles demoraram para perceber, né, que a inadimplência, né, estava crescendo de forma importante, que eles deveriam tomar medidas para reverter isso. Mas já estão adotando e já há uma. Né, eles estimam ainda um ano mais apertado, mais difícil, mas também já conseguem ver a luz no final do túnel, né, com a reversão disso e um possível volta ao patamar de retorno aí na casa dos 18%, que é o que eles, né, estão habituados a ver. Então, enfim, é isso. Acho que a grande mensagem é que por estar, quando há um barulho muito grande como esse, né, e o Bradesco virou notícia assim, muito rapidamente, ó, Bradesco choca com baixo lucro recorrente, problemas vão além de Americanos, né? Você pensa que é um problema estrutural do banco, você vai ver, não é bem por aí, né? A capacidade de gerar lucro se deteriorou bastante, né? Uma recuperação provavelmente vai levar tempo. O próprio presidente, né, o Otávio Lazari Júnior, na teleconferência de resultados, disse: nós já estamos tomando as medidas e já estimamos que, que isso vai ser revertido ainda. A partir do segundo semestre de 2023, a gente já vai começar a ver uma reversão nesses níveis de inadimplência e uma melhoria do retorno no banco. Possivelmente em 2024 já tenhamos aí um retorno ao patamar que tínhamos anteriormente, né? Então, tudo depende, assim, o que é que você chama de tempo, né? É um ano é alguma coisa, 2 anos. Então, para quem já é sócio, né, do banco, já vem sendo sócio há muito tempo, né, não faz parte do negócio, né? Entendeu? Então,
enfim, faz parte, né? Em 2021, o ROI estava em 18%, né? 2022 caiu para 13%, mas, né, volta aí a um patamar melhor em final de 2023, 2024, e isso para um investidor que é sócio do banco há muito tempo e pretende ser sócio sem prazo determinado, isso não é nada, né? Enfim, então você vê essas notícias, né? Aí você pensa que é um negócio, né, que o banco está enfrentando um problemão, né, um problema estrutural, tal. Não é, é um problema, né, conjuntural, né, do cenário global como um todo, macro, né, que afeta todos os bancos, por conta do alto nível da taxa de juros, né. Aí diz essa matéria aqui que eu peguei no Brasil Journal, excluindo a provisão feita para Americanas, né, o lucro teria sido de 4,3 bilhões, né? O ROI teria sido de 13%. Né? Isso né, o ROI teria sido. O ROI ficou no ano em 13%. Eu acho que ela se refere aqui ao ROI do trimestre, que foi 3% no trimestre, no quarto trimestre de 2022. Né? Enfim, né? Então, diz aqui, dentre os múltiplos desafios do Bradesco daqui para frente, o principal será continuar expandindo o crédito nos segmentos em que é forte, como pequenas e médias empresas, pessoas físicas de baixa renda, mas reduzindo a inadimplência. E o presidente do banco disse que já estão fazendo isso. Eles não pretendem, né, eles pretendem expandir a carteira de crédito, mas com mais qualidade. Né? E aí diz aqui um analista da XP, né? O banco está fazendo ajustes, está sendo mais seletivo no crédito, mas leva um tempo para isso aparecer. Esse tempo, segundo o presidente estima, é já segundo semestre de 2023, 2024. Né? Aí diz, o primeiro semestre de 2023 ainda vai ser pesado, sim. Aí você já se prepara para isso. Né? Lazari, que é o presidente, reconheceu que o resultado deste ano ainda será impactado por grandes provisões. Né? No segmento que o banco chama de massificado, que inclui as pequenas e médias empresas e pessoas físicas, o crescimento de provisões acompanhará a expansão da carteira. E no atacado teremos provisões normalizadas. Né? Enfim, aí diz aqui o BTG, ó, não sou eu que estou dizendo não. O BTG diz assim, o Bradesco agora negocia próximo do book value na bolsa. Historicamente, esse foi um bom patamar para comprar ação, mas dessa vez é diferente, diz o BTG. Né? Enfim, a ação pode negociar abaixo do book value por um tempo. Né? E, de fato, quando a gente olha aqui no Status Invest, né, a gente vê a ação negociando abaixo aqui do valor patrimonial, com um desconto aí de 22%, né? Os patamares mais baixos. Né? A média desse indicador é de 1,54, está negociando a 0,78, ou seja, bem abaixo da média. Né? 49,34% abaixo da média. Né? O yield dos últimos 12 meses está nos maiores, está no maior patamar, 7,9%. Né? E a gente tem que lembrar do estudo que nós fizemos que o Bradesco ele faz também bonificações, né? Essas bonificações são também geração de valor, são retornos ao acionista, né? Porque eles entregam novas ações para os acionistas, né? Nós vemos aqui 4 bonificações, 2019, 20, 21, 22. Então, eles entregam novas ações, aumentam o capital da companhia e entregam novas ações. E aqui está o valor base de cada ação. Né? Então, por exemplo, se você tinha, por exemplo, aqui 2022, se em 18 de abril você tinha 1.000 ações, você recebeu mais 10%,
seja, recebeu mais 100 ações, cada um a R$ 4,13. Isso é dividendo na forma de ação, né? Você faz o que você quiser com essas ações. Se você quiser manter essas ações, você mantém, isso vai gerando uma bola de neve. Quando o Bradesco for pagar mais dividendo a você, ele já vai pagar também considerando essas novas ações que ele concedeu ao acionista, né? Ou se você não quiser manter as ações, você vende as ações, né? Enfim, também existe essa forma, né, de remuneração, né, de retorno ao acionista, sem falar nas recompras que também o banco faz, né? Então, é isso. Eu acho que o objetivo aqui não é dizer se a gente deve comprar a ação, vender, nada disso, mas é a gente entender um pouquinho desse contexto, né, e um pouco além dessas notícias, né? O lucro desaba, problemas vão além da Americanas. Vamos entender um pouquinho, né, o que está por trás disso, e a gente vê que o banco está lidando com um cenário mais desafiador por conta do juro alto, mas isso não é novidade, né? Ele já se acautelou, já fez suas provisões para passar por essa situação, está tomando as medidas para continuar concedendo crédito com mais qualidade, com mais garantias para, né, prevenir um aumento da inadimplência, pelo contrário, né, para fazendo tudo para reduzir essa inadimplência e reduzindo a inadimplência e no futuro poder liberar mais dinheiro dessa conta de provisão para devedores duvidosos por lucros, né? E de repente com isso reverter essa queda do lucro aqui que se verificou em 2022, né? E aí a gente acompanha, né? E aí, aí cabe ao sócio, cada um, fazer a avaliação. Será que, né, devo aumentar minha posição, aproveitar esse estresse do mercado, aumentar para colher os frutos lá na frente ou não, né? Cada um toma a sua decisão, né? O importante é acionar a segunda forma de pensar, né, de que Kahneman fala no livro Duas Formas de Pensar, Rápido e Devagar. A tendência, muitas vezes, é as pessoas ficarem com aquela primeira forma de pensar, que é você lê a notícia e fica com aquilo, né, e guarda e toma suas decisões com base nisso, né, que é a forma mais superficial, mais rápida, mais instantânea, que é a que predomina, né? Vamos falar a verdade, hoje em dia, com essas redes sociais, com o WhatsApp, todo mundo faz seus julgamentos instantâneos, né? Eu chamo julgamento de saquinho, né? Não tem a sopa de saquinho que você faz em 1 minuto, mistura ali na água quente? Pois é, os julgamentos hoje também são instantâneos, né? Então você julga com base na notícia, recebeu no WhatsApp, já compartilha e já sai divulgando aquilo sem fazer uma análise, sem fazer racionalizar, sem acionar a segunda forma de pensar, que dá trabalho, né? Mas para você colher o fruto, o bom fruto, você precisa trabalhar, né? Precisa se esforçar. Então precisa acionar essa segunda forma de pensar, né? E racionalizar. Então, cabe a você parar e pensar um pouco, né? Ver o cenário, ver os resultados, ver o histórico de resultados, né? E saber se os fundamentos se mantêm ou não e tomar uma decisão com base nessa análise mais, né, fundamentada, né? E aí sim, eu acho que essa é a forma correta de se portar, né, no âmbito dos investimentos. Então aqui, isso aqui é né, o release de resultados do Bradesco 2022, e a gente vê, o Bradesco, eu gosto muito dessa transparência do Bradesco, né, desse pé no chão, dizendo assim, olha, o guidance, né, a nossa estimativa para 2023 não é um cenário melhor, não, é um cenário apertado. Eu gosto disso, né? Por quê? Porque só, a realidade é essa. O que vier melhor do que isso
ótimo, será excepcional, né. Então eles prevêem ainda para 2023 uma PDD ainda maior, então a gente pode ter, né, um ano aí ainda, mais apertado em termos de resultados, né, e você já fica preparado, possivelmente esse movimento, né, de sexta-feira no mercado já é um movimento de precificação disso, né, dessa previsão do banco, mas assim, né, o banco sabe o que está fazendo, né? Eles estão aí há quantos anos? Né? Quantos anos tem o Bradesco? Né? Vamos ver aqui, eu acho que é de 1940. Né? Aí quantos anos tem o Bradesco? Vamos ver aqui, né? Fundação 1943. Então o pessoal sabe o que está fazendo, né? O pessoal tem expertise nisso. Então eles vão tomar as medidas corretas, vão tomar, como já tomaram no passado, né, e vão reverter isso aí. A tendência é que depois desse momento mais delicado, nós tenhamos um cenário, né, melhor, né, mais palatável. Né, e isso vai se reverter também, vai se refletir nos números da companhia. Né? Então, enfim, vamos seguindo, vamos acompanhando aí essa grande instituição. Se não me engano, é o segundo maior banco privado do país. Né? É isso, espero ter trazido mais alguma clareza, né, para esse cenário, para ajudar os amigos aí, investidores do nosso grupo Snowball. Um forte abraço a todos.